Olá, guerreiros e guerreiras da vibe da aprovação. Vamos para cima com foco na missão. Muito conteúdo para os senhores de Direito Constitucional na veia. Comigo, seu professor Edson Oliveira. Tema da aula de hoje, Direito Constitucional Estadual e Municipal. Um tema importantíssimo que tem caído cada vez com mais frequência nas provas. Então tem que saber, não tem para onde correr. Então vamos saber a partir de agora. Vou entregar muito. Close na tela aqui comigo. Olá, disciplina Direito Constitucional. Tema da aula de hoje, Direito Constitucional Estadual e Municipal. Comigo, seu professor Edson Oliveira. Segue lá o Instagram Vibe Cursos OFC e visita lá o nosso site vibecursos.com. Muita coisa boa e gratuita para você, que é nosso aluno, que está aqui conosco nessa empreitada para realizar seu sonho. Para cima, aqui ó, uma revisão da aula anterior e já ampliando o conteúdo naquilo que realmente cai nas provas. Então, competências da União, Estado, DF e município. Vamos revisar o que é da União, já focalizando no que é do Estado, no que é do DF e do município. Tá ok? Competência exclusiva da União. É da União e ninguém tasca. É só dela. Essa competência também é chamada de competência administrativa, material e ainda é chamada de competência indelegável, pessoal. Olha aqui, ó, voltando aqui, indelegável. Previsão onde? Artigo 21 da CF, tá ok? É aquela competência que é da União e que ninguém vai botar a mão, certo? A privativa é a competência legislativa. Observem que aqui não é do Estado, viu? Ela é considerada delegável. E essa delegação por lei complementar, certo? Lei complementar e o artigo aqui é 22 da CF. Até aqui nós só vimos competências da União, que excepcionalmente a União pode delegar aos Estados por meio de lei complementar. E se delegar aos Estados, tem que delegar a todos. Princípio da isonomia, tá ok? Competência comum, ela é de quem? É da União, Estados membros, DF e municípios, ou seja, de todos. Artigo 23 da CF. Então o Estado está aí, o município está aí. Olha aqui, ó, Estado e município está aí. Competência concorrente é aquela em que concorre. Quem é que concorre para essa competência concorrente? Olha aí, é a competência chamada o quê? Legislativa também. Por ser legislativa, quem tem essa competência é somente a União, Estados e DF. Artigo 24. Professor Edson, o senhor esqueceu dos municípios. Os municípios estão de fora. Eles vão atender as demandas conforme seu interesse local. Tá ok? Município. Tá fora dessa. Interesse local. Conforme dispõe o artigo 30 da CF. Suplementar é a competência para
complementar. Supletiva é a competência suplementar plena. É a competência suplementar plena. Nesse caso, não existe lei. A União foi omissa. Não fez nada. Não legislou. Na suplementar, a União legislou, mas deixou lacunas. E o Estado foi lá, por exemplo, e complementou. Cumulativa, DF. Competência de Estado mais município. Claro, é um ser híbrido, né? Remanescente, se aparecer na sua prova, pode dizer que é dos estados. Sobrou, ninguém pegou. Residual pode dizer que é da União. Residual, União, é a competência futura. Ou seja, superveniente. Futura superveniente. Um resumão aí, faz aí o print da tela, fechou, letrinha rapidinho aí, letrinha feia, né? Mas foi rapidinho aí, só para dar uma noção geral. Fechou? Vamos para cima, seguindo, tá aqui, ó. Quando eu falo de direito constitucional, estadual e municipal, tenho que entender isso aqui, ó. A Constituição Federal é responsável por organizar os três poderes. A Constituição Federal ela trata de três temas: direitos e garantias fundamentais, estruturação do Estado e a organização dos poderes, ok? Ela possui um caráter soberano. Ela quem? A Constituição Federal hierarquia com relação à Constituição Estadual. Ela é orgânica do município. E ela traça diretrizes para a produção e interpretação das leis. Ela que vai ditar as regras do jogo, tá ok? E ninguém pode contrariar ela, tá ok? Porque ela está no topo da pirâmide. Já a Constituição Estadual é a lei maior que dirige o ente federativo, o Estado membro, certo? Organizando o Estado, não é isso? Em obediência à Constituição Federal, que está no topo da pirâmide, aqui, certo? Mas sempre tendo como parâmetro o alinhamento com o princípio da simetria constitucional, ou seja, a obediência e observância aos ditames constitucionais, tá ok? Tendo direito à autonomia, a autonomia do galo, ó. Estados, a autonomia do galo. Governamental, administrativa, legislativa e de auto-organização. Governamental é ter seu dirigente próprio, tá ok? Administrativa é para administrar, executar os serviços públicos, criar cargos e salários. E legislativa, não é isso? É para criar suas leis próprias. E auto-organização é, por exemplo, para criar sua própria Constituição. O Estado vai poder, através do poder constituinte, derivado decorrente, criar sua própria Constituição, se auto-organizar para, por exemplo, estabelecer seu orçamento e segue seus demais atos executivos. Fechou? Tá aí. Auto-organização, auto-legislação, autogoverno e auto-administração. E a lei orgânica, que é a Constituição Municipal, né? Se eu posso dizer assim, entre aspas. Ela, por exemplo, sendo ainda adotada pelo Distrito Federal e seguindo o princípio da simetria constitucional também, deve obediência aos ditames da Constituição Federal e ao regramento geral da Constituição Estadual. Contudo, todavia, o Estado não pode intervir no município para criar limites à sua auto-organização, por exemplo,
a sua alto poder de legislação, de administração e de governo, tá ok? A autonomia de autogoverno, autoadministração, autolegislação e autoorganização. Fechou? A nota que vale nota. Seguindo, tá aqui, ó. Vale a pena relembrar. A União vai editar normas gerais, né? Isso por meio do Congresso Nacional, bicameral, Câmara dos Deputados e Senado Federal, tá ok? O interesse aqui é o quê? Geral. Os estados e os DFs vão legislar com normas específicas de caráter regional, em complemento às normas gerais, ou seja, normas suplementares. Não esqueçam, se a União for omissa, ele vai ter a capacidade de suplementar de forma plena, que seria a norma supletiva. Pessoal, suplementar, imagine um indivíduo raquítico, magrinho, quer ganhar peso, quer ganhar massa muscular, quer doar sangue, aí vai para a academia, está lá malhando. Aí ele come batata com ovo, um franguinho, só que não resolveu ainda. Procura um nutricionista, o nutricionista vai dizer o seguinte: você vai ter que suplementar a sua alimentação. Aí ele compra whey, uma creatina, para suplementar. Então o suplemento é complementação, é você tapar as lacunas. Então, o Estado ele pode suplementar a norma da União, certo? Complementando, norma suplementar, competência suplementar. Mas se, por exemplo, uma pessoa não tem nada, uma pessoa vai fazer o concurso aí, um determinado concurso, só que para fazer esse concurso tem que ter nível médio, e ele não tem. Aí vai fazer o quê? O concurso vai acontecer no início do próximo ano. Não vai dar para eu terminar o ensino médio. Então eu vou ter que fazer o quê? O supletivo. Supletivo é o quê? Substituir. Vai substituir o ensino médio pelo exame supletivo. Tá ok? Se colocar no lugar. Então quando a União não legisla, o Estado vai poder, por exemplo, ter sua competência supletiva, que é suplementar plena, substituir. Claro que depois, se a União legislar, naquilo que for contrário ao que o Estado legislou inicialmente, a norma do Estado vai ser o quê? Suspensa. Não vai ser revogada, porque não existe revogação entre leis federal, estadual e municipal. Tem abrangências diferentes, tem precedência. União primeiro legisla, Estado e município. Então não tem hierarquia entre elas. Uma não revoga a outra. Hierarquia é pré-requisito para a revogação. Então não revoga a lei estadual que surgiu primeiro, tratou de um tema e depois a União foi lá e legislou daquele tema. Por exemplo, o Estado foi lá e disse que a transferência de ICMS para os municípios será, o Estado vai legislar, Estado vai ser de 25%. A transferência de ICMS. Direito tributário é competência concorrente. União, Estados e IDF. Aí o Estado foi lá e legislou, a União não falou nada. A União vem depois, isso aqui foi em 2020. A União vai lá e disse que o padrão de percentual a ser transferido de ICMS para os municípios deve ser de 30%. Isso em 2021. A norma da União veio depois. A União não tinha legislado, o Estado legislou de forma plena, suplementar plena, supletiva, certo? Aí, agora, de forma superveniente, a União vai lá e legisla. A União vai o quê? Suspender esse dispositivo, esse artigo que fala sobre isso apenas, dos 25%, e vai continuar com a lei estadual. Vai vigorar o quê? Os 30% de quem? Da União, certo? Superveniente, veio depois, tá ok? Isso aí não foi revogada. A norma do Estado foi suspensa. Houve o quê? Suspensão da norma do Estado e passou a vigorar, porque o que revoga é hierarquia. Por exemplo, a Constituição, uma lei infraconstitucional, nós temos hierarquia entre a Constituição Federal, não é isso? A Constituição Estadual e a lei orgânica do município. Tudo bem, a hierarquia.
Mas entre lei federal, estadual e municipal, o que tem abrangência é diferente, precedência, tá ok? Ou seja, por isso que acontece suspensão e não há revogação, porque não há hierarquia. E o município vai ter suas normas locais, feitas por quem? Pelas câmaras municipais, interesse local, artigo 30 da CF. Como eu disse aqui, os estados, normas complementares a gerais, assembleias legislativas estaduais, interesse regional. Anotou? Fez o print na tela aí? Vamos para cima. Tá aqui, ó. Repartição de competências constitucionais, estados-membros, DF e municípios. Ó, pessoal, inexistindo lei federal, as normas gerais, os estados exercerão competência legislativa plena, ou seja, suplementar, plena ou supletiva, para atender às suas peculiaridades, tá ok? É o que importa para o Estado, tá ok? Distinção, revogação e suspensão, já citei, revogação, a hierarquia, suspensão, a precedência, a abrangência maior. Ou seja, a lei federal ela tem uma abrangência maior que uma lei estadual e que uma lei municipal. Diferentemente da lei nacional, se aplica a todos os entes federativos. Tá ok? Muita atenção. Fique ligado no princípio da simetria constitucional. Deve ser o que aqui? Observado por estados e municípios. Quando você vai elaborar a Constituição Estadual, por meio do poder constituinte derivado decorrente, ou as leis orgânicas dos municípios, são as constituições municipais, então tem que observar o princípio da simetria com o texto constitucional, que é a nossa lei maior, ou seja, a sua observância. Seguindo, tá aqui, ó. O que as constituições definem, como elas se relacionam? A hierarquia do governo em níveis busca conferir maior autonomia. A autonomia a quem? Ao medo. Medo é quem? Município, Estado, DF e União. Tá ok? Melhorar o funcionamento dos mecanismos de administração. Na sua auto-administração. Dotada de quem? Dotada do município, Estado, DF e União. Tá ok? Ó, busca da autonomia deve respeitar a hierarquia existentes nas esferas, na instância federal, Constituição Federal, na instância estadual, Constituição Estadual e na instância municipal, Lei Orgânica do município. Certo? Observando diretrizes. Pessoal, quem é que dá diretrizes? Via de regra, diretrizes federais, União. Diretrizes estaduais, o Estado, diretrizes municipais, município. Então, Constituição Federal, Constituição Estadual e Lei Orgânica do município. Falar de diretriz, lembra de quem está no topo da pirâmide. Tá ok? Tá aqui, ó, hierarquia, Constituição Federal, seguida da Constituição Estadual e seguida da Lei Orgânica Municipal. Tá aqui, ó, mapinha mental aí que despenca. Medo. Compreende o medo que são os autônomos. Município, Estado, DF e União. Autônomos. A autonomia do galo. Autogoverno, autoadministração, autolegislação e autoorganização. Brasília, capital federal. Ó, já citamos aqui que Brasília é diferente do DF. O DF, ele se divide em regiões administrativas. Sequer tem capital, não pode se dividir em municípios. Já Brasília é a capital federal. Territórios federais nós não temos hoje, mas se vier a ter, pode se dividir em município, tá ok? E os territórios são autarquias da União. Integram a União, são autarquias, tá ok? Criação, transformação em estados, reintegração ao Estado também,
por meio de lei complementar. Quem cria? Lei complementar cria. Quem organiza? Lei ordinária. O medo, ele, artigo 19, vai ter limitações com relação a cultos religiosos para supervisioná-los, manter a aliança, não é isso? Então, por quê? Porque nós estamos no país o quê? Laico. Recusar a fé de documentos também não pode, proibições e não pode promover distinções entre brasileiros, certo? Não pode o Estado fazer isso, nem manter relações com estados estrangeiros, tá ok? Salvo, claro, não é isso? Cultos religiosos, ele pode subvencioná-los, excepcionalmente pode, se tiver interesse público, tá ok? E manter aliança. Seguindo, os estados, eles podem o quê? Incorporar-se, dividir-se, desmembrar-se e anexarem, formando os novos estados, territórios. Nesse caso concreto, vai ter que ter o quê? Sempre plebiscito, com a aprovação da população diretamente interessada, não é isso? Essa aprovação da população diretamente interessada vai acontecer com os estados, tem que se ouvir as assembleias legislativas, representantes do povo dos estados também, e vai ser criado por meio de lei complementar, não é isso? Lei complementar federal, Congresso Nacional. Já o município, para ele ser criado, por exemplo, lei complementar, a criação, incorporação, fusão, desmembramento de municípios, estudo de viabilidade municipal, tem que acontecer por quê? Primeiro, durante o período definido em lei complementar federal. Vai dizer quando o município, por exemplo, pode se criar. Atender esse requisito, estudo de viabilidade municipal. Se aquele município, se aquele povoado que vai virar município, por exemplo, tem viabilidade socioeconômica, política. Tem aí plebiscito, população diretamente interessada, concomitantemente, concorda, aprova. Aí agora vai ter o quê? Uma lei estadual, que é uma lei com O, mas essa lei estadual vai criar quem? O município, ok? Fechou? Já vimos isso, apenas recapitulando. Está aqui, quem dirige uma Constituição estadual? Os deputados estaduais vão organizar e criar a Constituição estadual. São responsáveis por sua redação. Tá ok? E deve ser aprovada pelo governador, que é o chefe do Estado, não é isso? O governador. Temos aí o Poder Constituinte originário, que cria a Constituição Federal, Poder Constituinte derivado, revisor, que revisa, meio do ADCT, durante os 5 primeiros anos, Poder Constituinte derivado, reformador, que é o poder que, por meio das emendas constitucionais, vão atualizar o texto constitucional, e o Poder Constituinte derivado decorrente, que é o de criar as constituições estaduais e as leis orgânicas municipais. Tá ok? Fechou? Close na tela aqui, tá tudo aqui, ó. Poder Constituinte derivado decorrente, também autônomo, mas não soberano, vai criar as constituições estaduais e leis orgânicas dos municípios. Está aqui algumas limitações ao direito constitucional estadual e municipal, não é isso? Está aqui a esse Poder Constituinte estadual, por exemplo, limitações expressas. Devem ser pontuadas as seguintes, não é isso? Vedação, quem proíbe algo, não é isso? E mandatórias, quem exige algo. Um exemplo de limitação expressa vedatória. O artigo 19, inciso 3º da Constituição Federal diz o seguinte: proíbe a União, Estado, DF e municípios de criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Então não pode nem a União, nem o Estado, nem o DF, nem os municípios criar distinção entre brasileiros, nem preferências entre si. É a limitação expressa para as constituições estaduais. E temos limitações implícitas, são aquelas tácitas, que não estão expressas, mas que decorrem da interpretação da norma. Por exemplo, aqui, um exemplo clássico aqui, a Constituição Federal, indiretamente, por exemplo, determina o seguinte, no artigo 21, manter relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. Competência exclusiva da União. É da União e ninguém tasca. É uma competência exclusiva
administrativa, material, indelegável. Então, é só da União. Essa competência é exclusiva da União. Não pode Estado, DF, município abraçar. Ou seja, é um exemplo de limitação que vedatória implícita. Já está dizendo lá, né? Ou seja, que é da União a competência de manter relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. Lembra que eu comentei aqui? O PMDFG feitão. Competência da União. PMDFG feitão. Aqui comigo, relembrando. Olá. Postal ou Correios. P de postal ou Correios. Não é isso? M de moeda ou câmbio. DF de Distrito Federal. G de guerra. E de estrangeiro. F de federal ou nacional. E de energia. I de BGE. T de transporte. IAN de união. Concessão, permissão, autorização. Quando se refere a radiodifusão, televisão, horário indicativo, faixas etárias, de programação televisiva, tudo competência de quem? Da União. Aprendeu isso aí, você vai matar mais de 80 incisos que tratam de competência exclusiva da União, privativa da União, comum, União, Estado, DF, município e competência concorrente. Não erra mais. Tudo que aparece no PMDF, G feitão aqui, ó, é competência de quem? Da União. Não vai ser de Estado, DF, nem município. Tá ok? Para cima, seguindo aqui, tá aqui, ó. Poder constituinte é estadual. Geralmente é colocado na prática por meio de assembleias constituintes estaduais, por meio dos seus deputados federais. Lembrando, Estado, de acordo com a população, vai ter o número de deputados estaduais e federais. Por exemplo, quando eu falo de deputados federais, não é isso? Bem recorrente, deputados federais. Vamos lá. Sergipe, por exemplo, tem 8 deputados federais. 8 deputados. Tem o mínimo. E São Paulo tem o máximo. 70 deputados federais. Porque a quantidade de deputados no Congresso Nacional é de acordo com a população. Tá ok? Mínimo 8, Sergipe, máximo 70, São Paulo. E um território, professor, se for criado, ele vai ter quantos deputados federais? Então, um território, número fixo de 4 deputados federais. Como eu disse aqui, o território pode se dividir em município. Tá ok? Fechou? Vamos para cima. A CF de 88 admite uma tripla estrutura do Estado brasileiro. Ou seja, no Estado brasileiro nós temos quem? A União, Estado e município. Nossa organização aqui é tricotômica, certo? Tripartite. O DF é um mix de híbrido entre Estado e município. Então, tricotômica 1, 2 e 3. Tá ok? Vamos para cima. Para cá, ó. O município rege-se, artigo 29 da CF, ó, por uma lei orgânica votada em 2 turnos. Olha aqui. Com interstício mínimo de 10 dias. Olha aí. Aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal. A nota que vale nota, certo? Tudo isso aqui, certo, será promulgado atendido os princípios estabelecidos nessa Constituição. A exemplo do princípio da simetria constitucional. Tá ok? Com relação às competências dos municípios, para terminar, do artigo 30, close aqui na tela comigo, ó. O município rege-se-á por lei orgânica, votado em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, aprovado em 2/3 dos membros da Câmara Municipal. E terá os seguintes preceitos. Aqui, ó. Aqui, ó. Compete aos municípios, para concluir a de hoje, legislar sobre assuntos de interesse o quê? Local. Meus queridos,
Falou de interesse local, coloque no seu coração. Competência do município. Artigo 30, inciso 1º da CF. Suplementar a legislação federal e estadual no que couber, claro, atendendo o interesse o quê? Local. Instituir e arrecadar tributos na sua competência, conforme seu interesse local, bem como aplicar suas rendas, prejuízos, da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos que a lei fixar. Tá ok? Existem outras competências, mas isso aqui é o básico que tem realmente não caído, despencado na prova, mas lembrem sempre do regime federativo de cooperação entre a União, Estado e municípios. Tá ok? Seguindo aqui, cai na sua prova, vamos lá. Função, para concluir, função, Constituição Federal. Vai abranger o quê? Direitos e garantias fundamentais. Estruturação do Estado e organização dos poderes. Para uma norma ser materialmente constitucional e não formalmente, materialmente, tem que tratar de 3 temas: direitos e garantias fundamentais, ou, outro tema, estruturação do Estado, ou organização dos poderes. Ela será materialmente constitucional. Porque se ela tiver apenas dentro da Constituição e não tratar desses 3 temas, ela vai ser formalmente constitucional, como nós já vimos aqui. Tá ok? Constituição estadual. Não é isso? Vai tratar de quê? Reger o quê? Interesses regionais. E a Constituição municipal, interesses locais. E tudo isso aqui linkado ao princípio da simetria aqui, ó. Princípio da simetria constitucional. Print na tela, anota que vale nota, porque não cai, literalmente aqui, ó, despenca, pega aquele marcadorzinho, ó, que você gosta, da sua preferência, e foco na missão, comigo, seu professor Edson Oliveira. Close na tela aqui comigo, ó, mensagem final, palavra de ordem hoje, na verdade, termo de ordem, viu? Termo de ordem. Olhe no espelho. Quando você olhar no espelho, você verá quem é seu maior concorrente. Não é ninguém que está fora, não. É você mesmo. Então, cabe a você vencer a si mesmo. Vencendo a si mesmo, eu não tenho dúvidas de que você irá atingir todos os seus objetivos. Amém? Amém. Vamos para cima com foco na missão. Tamo junto.